السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم. Nós falamos várias coisas durante esse curso e essas aulas. Nós falamos sobre as escolas de jurisprudência islâmica que cuidam das leis. São várias. As principais são quantas? Quatro. Que é a primeira, Hanafi, Imam Abu Hanifa. Falamos sobre ele um pouco. A segunda, Malik bin Anas. A terceira, Shafi'i, Muhammad al-Shafi'i. A quarta, Ahmad bin Hanbal. Falamos sobre o objetivo de tudo, que eles não criaram diferenças na crença, certo? Na fé islâmica. A diferença que vem entre eles é nas leis. Um entende de uma maneira, outro entende de outra. Então eles facilitaram para nós as explicações. Só que o objetivo principal do muçulmano que segue o Islã é colocar a fé aqui dentro. É colocar o quê? A fé. Ter a crença correta. A principal coisa da crença, eu dei para vocês também, é os pilares da fé. Quais são? Quais são? Fé em Deus. Quantos são? 6. Primeiro, qual que é? Fé em Deus. Al-Imanu Billahi. Segundo, fé nos anjos. Al-Iman Bimalaikati. Terceiro, Ter fé nos livros. fé nos livros. Al-Iman Bil-Kutubi. Quarto, Fé nos mensageiros. fé nos mensageiros. Al-Iman Bil-Rusuli. Quinto, Ter fé no último dia. fé no último dia, no dia do juízo final. Al-Iman bi Yawm al-Akhir. E o sexto, Ter fé no decreto, no destino. Al-Iman bil-Qadri, khairihi wa sharrihi. 6 pontos que o muçulmano tem que colocar dentro do coração. Junto com os 5 pilares, que são... Qual é o princípio pilar? Shahadatan, os 2 testemunhos. Falar que La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Deus é o único e Muhammad é seu último profeta. Segundo, as 5 rezas. Iqamatu salah. Terceiro, dar para o pobre chama zakat. O rico dá ao pobre, zakat. Quarto, jejum, Ramadã, Siyam Ramadã. Quinto, e para Meca, Hajj, fazer al-Hajj, peregrinação. Tá? O Islã é simples. Por isso que o dito de hoje, que eu quero falar para vocês, é como adquirir conhecimento e como você passar esse conhecimento. Como que eu vou ensinar? Dá atenção todo mundo aqui, depois escreve. Como que eu tenho que ensinar? Como que eu vou transmitir? Como que eu vou passar aquilo que eu aprendi? O dito é assim, ó. Uma vez, o Ibn Abbas... Quem que é Ibn Abbas? Vamos escrever agora. Quem que é Ibn Abbas? Quem é? O nome dele? Abdullah ibn Abbas. Abbas era o tio do profeta, irmão do pai dele. Abdullah, o filho do Abbas, era primo do profeta. Só que quando o profeta já era grande e recebeu a mensagem, Abdullah ibn Abbas era pequeno. Ele aprendeu tudo com o profeta. Então ele transmitiu que uma vez o mensageiro de Deus
sallallahu alaihi wasallam, isso ocorreu mais ou menos 5 dias antes do profeta morrer. Já o profeta doente em seu leito, 5 dias antes, as pessoas visitavam ele. Um companheiro chamado Mu'adh, qual é o nome dele? Mu'adh, entrou ali. O profeta falou assim para ele: ó Mu'adh, você vai para um lugar chamado Iêmen. Onde que é o Iêmen? No sul da Arábia. O Iêmen é a origem dos árabes. Os árabes puros são os iemenitas, tá? O profeta não era Iêmen, o profeta era da Península Arábica, lá em Meca. Isso. O Iêmen, ali tinha judeus, tinha cristãos, não tinha muçulmano. Então já era combinado com Mu'adh ir com uma expedição e ensinar as pessoas a religião ali. Então olha o profeta aqui, olha o que o profeta falou para Mu'adh, à beira da morte, preocupado como que Mu'adh vai transmitir. Olha o que ele falou para ele: ó Mu'adh, saiba que você vai para uma região que tem o povo do livro. Quem que é o povo do livro? Por quê? Porque Deus é mencionado. Povo do livro, muçulmanos, judeus e cristãos. Primeiro o judeu, depois o cristão, depois o muçulmano. Porque veio Moisés, Jesus e Muhammad. Povo do livro, Torá, Evangelho e Alcorão. Entendeu? Todos eles receberam a mensagem de monoteísmo puro, que é falar Deus é único. Entendeu? Então você vai para um povo do livro, você vai encontrar ali judeus e cristãos. Saiba que a primeira coisa que você deve transmitir, ensinar, divulgar para eles é o quê? É o testemunho que Deus é o único, digno de adoração. Essa é a primeira coisa. Aí ele falou: se eles pegarem isso de você, foram obedientes nisso, serem monoteístas, se eles pegarem isso, esse ensinamento, então você ensina a eles que Deus colocou e prescreveu 5 o quê? 5 rezas, 5 orações, Salawatul Khamsa. Entendeu? Ensina eles a reza. Significa, não adianta chegar e ensinar a reza se ele não sabe de Deus. Primeira coisa, tem que saber colocar Deus no coração. Quando você tem Deus no coração, você consegue fazer as outras coisas. Aí então, ensina eles a reza. Aí depois olha o que falou para ele: se eles pegarem isso, te obedecerem nisso, estão praticando a reza, então ensine eles que tem algo prescrito, obrigado para eles, que é o zakat. O que é o zakat? É o dinheiro que o rico dá para o pobre, o lucro. Entendeu? Não adianta chegar lá, pegar o dinheiro dos ricos e distribuir para os pobres. Ninguém vai dar dinheiro. Agora, se eles têm Deus no coração e estão rezando, é mais fácil deles dar o dinheiro e ajudar os pobres. Amolecer o coração deles, ensinar eles o objetivo da riqueza. Depois escreve. Entendeu? Você entendeu? Então falou: pega o dinheiro deles e dá para os pobres, distribui para os pobres, dentre eles. O que é dentre eles? O dinheiro do zakat. Eu estou aqui no Brasil, então a prioridade de eu ajudar os pobres do Brasil. Não adianta eu falar: vou ajudar o pobre da Palestina ou do Líbano, tem muito pobre ali, mas eu primeiro tenho que ajudar os meus irmãos que estão sofrendo aqui. A prioridade é para os irmãos da Arábia, ajuda os irmãos da Arábia. Os irmãos do Brasil, ajuda os irmãos do Brasil. Quando não tem, está todo mundo rico aqui no Brasil, então ajuda o país mais vizinho, e assim por diante. Dá o passo conforme
Você pode, não maior que você. Aí olha o que ele falou para ele depois. E nós, tomem muito cuidado em cometer injustiça no dinheiro deles. Você vai mexer com dinheiro. Então saiba organizar isso e distribuir corretamente. Não seja injusto. Evite, tema cair na injustiça. Evite a súplica do injustiçado. Se eu cometo injustiça com a pessoa, e a pessoa levanta a mão e fala: Deus me ajude, fulano foi injusto comigo, Deus vai atender a súplica dele contra mim. Então cuidado, não seja injusto com ninguém, porque não há cortina, não há barreira, não há divisão entre Deus e o injustiçado. Deus protege sempre os injustiçados. Você entendeu? Esse dito é correto. Então, esse dito, o que a gente aprende? Que o objetivo, a essência da divulgação é ir por passo. Eu tenho que aprender por passo. E depois que eu aprender, divulgar. É igual que eu falei para vocês, aqui também já falei, a sura, que todo mundo sabe, o Al-Asr. Fala para mim, Al-Asr. Tá. Bismillah, ele falou: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Eu peço proteção, refúgio em Deus contra o mal do maldito demônio. O demônio não vai me atrapalhar agora. Eu estou falando com Deus. Estou recitando as palavras de Deus. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que controla tudo, que dá vida e a morte, o misericordioso, o misericordioso, que manda a misericórdia, ele gosta da misericórdia. Ele falou: o Al-Asr, pela era, pelo tempo. Deus está jurando pelo tempo. Quem criou o tempo? Allah, Deus. Ele está mostrando, porque nós, quando vamos jurar, devemos jurar só por Allah, só por Deus. Verdade. Se eu fazer um juramento por Deus e for mentira, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender e fazer um jejum de 3 dias de penitência. Se eu quebrar o juramento ou jurar em vão. Entendeu? Agora Deus, ele jura pelo que ele quiser da sua criação. E quando ele jura por algo que ele criou, por quê? Para mostrar a importância. Ele está mostrando a importância do tempo. O tempo é valioso. Não desperdice o tempo. Aproveite o tempo da melhor maneira. Então, o Al-Asr, Innal insana lafi khusr. Deus falou: certamente os seres humanos estão perdidos. Ele falou o quê? Está todo mundo perdido. Illa alladhina, exceto aqueles. Está todo mundo perdido, com exceção. Tem pessoas que não estão perdidas. Quem são? Illa alladhina amanu, exceto aquelas que creram. A coisa mais importante para mim é ter fé, ter crença. Como que eu vou ter fé? Como que eu vou ter fé? Eu vou ter fé aqui, ó. Vocês vieram aqui hoje, estão sentados aqui na minha frente, porque vocês querem conhecimento, vocês querem aprender, saber de Deus, saber o correto, diferenciar o que é certo e o que é errado. Entendeu? Então, quanto mais conhecimento eu vou ter, mais fé eu vou adquirir. Entendeu? Então, a fé, ela vem com conhecimento. Quando eu me dedico em busca do conhecimento. Então, depois que eu pego o conhecimento, eu devo colocar em prática esse conhecimento. Devo trabalhar esse conhecimento. Não adianta eu só pegar conhecimento e cruzar meu braço. Para que eu estou aprendendo? Qual é o objetivo de
Aquilo que eu aprendi, eu tenho que colocar em prática. Eu tenho que trabalhar isso. Depois, então eu aprendo, pratico e fico firme no quê? Fico firme na verdade. Esse conhecimento que eu estou praticando, só praticar agora não adianta. Agora eu vou transmitir, eu vou ensinar, eu vou divulgar. Então, antes de eu divulgar e transmitir, de ensinar, eu tenho que aprender. Agora eu pratico. Agora sim eu vou transmitir e vou ensinar. Mas, botar lá sob sábado, com paciência. Se eu não tiver paciência para aprender, eu não vou aprender. Se eu não tiver paciência para praticar, eu não vou praticar. Se eu não tiver paciência para ensinar, eu não vou ensinar. Não vou divulgar. A paciência é a essência, é a origem, é a chave de tudo. Eu tenho que ter paciência para conversar, para dialogar, para aprender, para comer, para olhar, para escutar, para brincar e aproveitar o meu tempo da melhor maneira possível. Não desperdiçar o meu tempo. Por quê? Porque no dito do profeta, o profeta falou que nós iremos ser interrogados por Deus por aquilo que eu fiz da minha vida. O tempo que eu tive, como que eu gastei ele. Olha o que o profeta falou, que a paz esteja sobre ele, sallallahu alaihi wasallam. Duas coisas que o ser humano despercebe, desconhece, negligencia, não dá conta. Quais são? Quais são as duas coisas? O tempo, a sihha, a saúde, o al-faragh, e o tempo vago. A saúde, enquanto você tem saúde, aproveita ela da melhor maneira, porque amanhã você não vai ter saúde. Se eu posso andar, então ande de uma maneira que você vai trabalhar pelo sucesso. Se você pode falar, então fale. Aproveita para falar a coisa correta, porque amanhã você vai perder a fala, a audição, a visão, o andar, vai enfraquecer. Então aproveita a saúde como? Desfrutando da melhor maneira possível. Você pode rezar hoje, reza. Tem pessoas que dariam tudo para fazer sujud e está lá rezando assim, ó. Então reza com gosto. Entendeu? E o tempo vago, tem pessoas só que me deram ter tempo para ir na mesquita, para aprender, para ensinar, para ler o Corão, que me dera ter tempo. Aí amanhã você começa a trabalhar, estudar, cuidar dos filhos e não sei o que, você não vai ter tempo mais para nada. Fala, nossa, não consigo mais ir para a mesquita. Nossa, não consigo mais ler um livro. Aproveita o tempo e organiza o seu tempo. Então é isso que o profeta quis falar para Moaz. É isso que ele falou. Ele falou, Moaz, você vai ali no povo do livro. Eles não sabem nada do Islã. Então pega leve, vai devagar com eles. Dá ponto por ponto. Não ultrapasse os pontos. Ensina eles a fé, a crença sobre Deus, sobre Muhammad, sobre Moisés, Musa, Isa, Jesus, Yusuf, José. Depois que eles souberem, terem a convicção disso, ensine eles como rezar. Então, firme na reza, ensine eles que os ricos têm a obrigação de tirar uma porcentagem pequena do lucro e distribuir para os pobres, para abençoar a riqueza. Então tudo tem o quê? Prudência. E só vou conseguir prudência quando eu ir em busca da prudência, do conhecimento. E quando eu adquiro conhecimento, eu vou ter iman, fé. Compreendeu? Então, eles têm importância eu saber que o Tawhid, o que é Tawhid? Unicidade, monoteísmo, de adorar um único Deus. Esse Tawhid
Ele é a unicidade que eu tenho que colocar dentro do meu coração, que Deus Todo-Poderoso, Ele é o único e digno de ser adorado. E todo servo, nós somos servos, deve aprender e saber isso. Que esse Tawhid, essa unicidade, esse monoteísmo, é uma única religião, não é 2, 3 religiões. Jesus era monoteísta, Moisés era monoteísta, Muhammad era monoteísta. Todos os mensageiros vieram transmitir e divulgar essa adoração para os servos de Deus. Monoteísmo puro e sincero. O primeiro mensageiro, quem foi? Primeiro Rasul, quem é? Adão. Não, errou. Não é? Acertou. Não é? Por que ele falou Adão? Por que você falou Noé? Adão é Adam, Noé é Nuh. Adão é o primeiro profeta, é Nabi. Noé é o primeiro mensageiro. Qual que é a diferença do profeta para o mensageiro? O mensageiro converte outras pessoas à religião. Não, o mensageiro, o profeta, ele vem, é uma revelação que Deus, os dois são revelação divina, tá? O profeta recebe a revelação para divulgar a religião naquela lei que já veio antes. Tipo, na época de Jesus tinha profetas com ele. Um deles era João Batista. Na época de Ibrahim tinha profeta com eles, Ló. Entendeu? Os profetas vieram, a lei é a mesma, seguindo a lei anterior. Agora o mensageiro não. O mensageiro vai divulgar, mas ele vem com uma lei nova, um livro. Então Jesus, ele era profeta e mensageiro. Todo mensageiro é um profeta, mas todo profeta não é mensageiro. Jesus recebeu a lei nova, o Evangelho. Moisés recebeu o Torá. Entendeu? Muhammad recebeu o Corão. Entendeu? Aí é falado, é perguntado, quantos profetas e mensageiros existem? 124. Primeira coisa que a gente fala, profetas e mensageiros, só Deus sabe quanto existe. São vários. Só que tem um dito do profeta que alguns sábios colocam como bom. Eles pegam esse dito aqui, que o profeta falou, quando perguntaram para ele, ó profeta, quantos mensageiros existem? Ele falou, 124 mil é o número de mensageiros na terra que veio. Aí ele falou, quantos profetas? Aí ele falou, dentre esses 124 mil, dentro dos 124 mil, 313 são profetas. 313 profetas. Só que o Corão, ele fala de 25. Menciona quantos? 25. Que a gente lembra. Compreendeu? Então, nós temos que saber isso. Noé foi o primeiro mensageiro enviado por um povo. Quando cometeu exagero, cometeu corrupção com os virtuosos que existiam naquela época. Compreendeu? No Corão fala assim, ó. No Corão fala Wada'an, wa Su'a'an, wa Yahuth, wa Ya'uq, wa Nasra. Esses
são os nomes em árabe das divindades que o povo de Noé adorava. Mas essas pessoas eram pessoas virtuosas que adoravam o único Deus, tementes a Deus, misericordiosas e piedosas. Quando elas morreram, o demônio foi ali e corrompeu o povo. O que ele falou? O demônio entrou e falou: essas pessoas são os seus antepassados, eles adoravam a Deus, eles eram corretos, eram virtuosos, então nós devemos seguir os passos delas. Isso é bom. Só que o que ele falou? Então nós devemos fazer imagens baseadas nelas, dar o nome de cada uma desses virtuosos, para cada vez que a gente vê, lembrar deles e fazer como eles faziam. Até aí tudo bem. Aí eles fizeram imagens. Aí numa outra geração que veio, morreu primeiro, aí o demônio veio. Os seus pais, seus avós, eles adoravam a Deus, mas eles colocavam esses virtuosos como intercessores, como santos. Eles vão nos ajudar a chegar a Deus. Já colocou idolatria. Não precisa, para chegar a Deus eu sou eu direto. Aí na outra geração, de novo o demônio, esses aqui, os seus antepassados, eles ajoelhavam para eles, faziam oferendas para eles. Automaticamente eles ficaram ídolos e as pessoas adoravam eles com Deus. Então Noé veio para advertir esse povo contra esse mal. Entendeu? É importante isso, sabermos isso. O último mensageiro, depois de Noé veio vários, entre eles muitos. Teve Musa, Moisés, teve antes Ibrahim, Abraão. Depois de Musa teve quem? Isa, Jesus. Depois de Jesus, Muhammad. Muhammad foi o último mensageiro. Jesus foi o antepenúltimo. Não, foi o penúltimo. Jesus foi quem? O penúltimo mensageiro. E Muhammad foi o último. Que a paz esteja sobre eles. Então, todos eles vieram para levar o povo à adoração de Deus único. Como Musa, quando recebeu as leis, qual que é a primeira lei? Não adorar Deus. Adorar Deus único e não adorar nada junto com Deus. Todos eles iam falar, a primeira lei era essa. Chega direto com Deus, não tem intercessão, não tem intermediário. Não, é você e Deus só. Se você desviar essa adoração, você caiu no maior pecado. Entendeu? Tanto é que ele, Allah, Deus, não pôs assim, não matarás, não roubarás no primeiro Sim. mandamento, já pôs o... Tanto que essas estátuas na época de Nur, as pessoas conseguiram levar gerações para gerações, colocar dentro da Kaaba. E o profeta Muhammad, depois que levou o Islã ali, ele e os muçulmanos tiraram todas aquelas divindades e deixou e purificou a Kaaba como o centro do monoteísmo, o lugar que Abraão construiu para adorar o único Deus. Entendeu? Isso é de sua importância. Os mensageiros, os profetas vieram para mostrar para nós como que é a dignidade e a conduta. E a maior conduta é ter Deus único como o seu Criador e digno de adoração. Adoração não é só rezar, é doar, súplica. O que mais?
adoração, oferenda, tudo que você fazer tem que desejar agradar a satisfação de Deus. Eu não vou rezar para o próximo, para o outro me ver. Estou rezando, não, estou rezando para Deus me ver. Se eu estou rezando para você me ver, eu estou adorando o outro com Deus. Entendeu? Então isso eles têm importância, e é por isso que o profeta falou nesse hadith maravilhoso para Muaz, ensinou ele, aprendeu, é um grande divulgador, e Muaz é um grande sábio, se tornou depois da morte do profeta. Muaz foi o maior sábio, um dos maiores sábios da religião. Por isso que o profeta enviou ele para o Iêmen, porque tem a prudência para divulgar. Então o hadith é assim, vocês falam atrás de mim. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم وإتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه البخاري ومسلم. Entenderam? Em português, Abdullah, filho de Abbas, que Allah seja satisfeito com ambos, transmitiu que o mensageiro de Deus, que a paz esteja sobre ele, quando enviou Muaz para o Iêmen, disse para ele: ó Muaz, saiba que você irá para um povo conhecido como o povo do livro. Então, a primeira coisa que você deve ensiná-los ou transmitir é o testemunho que não há divindade digna de adoração, exceto Allah, Deus. Em outra versão, para eles unificarem dentro deles Deus como único. Se eles obedecerem, pegarem isso de você, então agora ensine a eles que Deus colocou como obrigatório 5 rezas durante o dia e a noite. Se eles pegarem e obedecerem isso, então ensine a eles que Deus colocou algo obrigatório sobre eles, que é tirar a porcentagem do rico dentre eles e distribuir para os pobres dentre eles. E ó Muaz,
tome muito cuidado em cometer injustiça no dinheiro deles. E saiba, tema a súplica do injustiçado, porque não há véu, barreira entre Deus e o injustiçado. Esse dito está no livro do Bukhari e do Muslim, ou seja, corretíssimo, conforme a fonte. Essa aqui é a essência do conhecimento. Adquirir o conhecimento e transmitir o conhecimento. É assim que se transmite o conhecimento. As 4 escolas, dessa maneira, transmitiram o conhecimento. Por isso que a gente tirou a história da Abu Hanifa e de Imam Malik. Eles choravam quando via injustiça. A história da maçã. Vocês lembram da maçã que Abu Hanifa, que o pai dele comeu? O que ele fez? Ele queria pedir perdão da maçã. Pela franqueza, pela honestidade dele, de ele não queria ser injusto. Entendeu? Por isso que eles se tornaram sábios. Que temiam a Deus. Você entendeu? Eu vou dar para vocês alguns pontos da língua árabe rapidamente. Tá bom? Pegando aqui. Não. Eu dei o alfabeto para vocês, né? Dei? Sim. Vocês sabem, né? Sim. Que letra que é essa? Elif. É a primeira letra. Tem algo, se eu colocar em cima do Elif esse traço, isso aqui como é que chama? Não, como é que chama esse traço? Fatha. Esse traço que coloca em cima do Elif, como que ele deixa o Elif? Elif fica A. Aí se eu pegar o Elif e colocar um traço embaixo, como é que chama esse traço? Kasra. O que ela faz com o Elif? I. Ela deixa I. Aí se eu pegar o Elif e colocar esse sinal aqui, ó, que letra que é essa? Uau. Só que aqui é chamado de Dhamma. Como é que fica o Elif? U. A, I, U. Entendeu? Então, Fatha é um traço em cima da letra. Kasra é um traço embaixo da letra. Dhamma é o Waw em cima da letra. Observa. Elif com Fatha A. Elif com Kasra I. Elif com Dhamma U. E essa regra usa para todas as letras do alfabeto. Por exemplo, vamos tirar o Elif. Vamos tirar o Elif. Aqui é Fatha, né? Que letra que é essa? Que letra que é essa? Ba. Ba com Fatha. Ba. Ba com Kasra. Bi. Ba com Dhamma. Bu.
Fala uma outra letra. Tá. Não, depois do tá, fala uma outra no meio. Tá. Ya. Lá. Assim que é o lá? Sim. O lá com fatha? Lá. O lá com kasra? Li. O lá com dhamma? Lu. Lá, li, lu. Sempre vai ser assim. Entendeu? Entendeu? Que letra que é essa aqui, ó? Ya. Para você então. O Ya com fatha. Ya. O Ya com kasra. I. O Ya com dhamma. E o. Simples, né? Sim. Que letra que é essa aqui? Que letra que é essa? Uau. Uau com fatha. Wa. Wa. Fala wa. Wa. Wa com kasra. Wi. Wi. Wa com dhamma. U. Sempre assim. Que letra que é essa? Sim. Sim com fatha. Sa. Sa. Sim com kasra. Si. Si. Sim com dhamma. Su. Su. Se tiver três pontinhos, shin. Shi. Sha, shin, shu. Sha. Shi. Shu. Simples. Agora, já sabemos as letras e a situação, o que ela faz na letra. Tá? Tem duas situações que eu não coloquei aqui. Depois eu dou para vocês. Vamos fazer aqui o seguinte. Esse aqui é o Elif. Esse aqui é o Ba. Ba. Ó. Se eu colocar o Elif assim, depois do Elif, aqui fica qual? A. Lê para mim. A. Depois do Elif, eu vou escrever, juntar as letras. Mas a letra Elif, ela não pode, depois dela, ligar nenhuma outra letra. Eu quero colocar o Ba. Então eu ponho o Ba, só que eu não vou fechar. Eu vou deixar aberto. Por que eu deixei aberto? Eu coloco outra letra. Para ligar uma outra letra. Eu vou ligar o Elif de novo. Como é que fica aqui? Lê para mim. Aba. Entendeu? Agora vamos ver aqui. Ó. Contrário. Ó. Coloquei o Ba. Tá? Só que aqui eu vou fazer o Ba aberto. Eu não vou fechar. Por que eu não vou fechar? Para ligar. Eu vou ligar com ele. Liguei com ele, tá? Liguei com ele. Se eu pôr no fato aqui, Ba. Ba. Aí eu ponho outro Ba aqui, ó. Fechei. O Ba com dama fica como? Bu. Ba. Bebu. Babu. Tá? Tem uma coisa. Ba com fatha. Ba. Ba. Se colocar duas fatha, fala fatha tem. Fica Ba. ban. Ba. Fica Ban. ban. Se colocar duas caças, Bin. bin.
Se colocar duas damas. Bun. Isso aqui é para definir quando a palavra é um artigo definido ou indefinido. Quando tiver com duas, é porque é indefinido. Então aqui, ó. Que letra que é essa? Ba. Com dama? Bu. Com dama tem? Bun. Lê para mim aqui. Bebun. O que é bebun? Essa palavra é? Está indefinido. Então qualquer porta, estou falando. Bebun. Tá? Se eu pegar o alif e o lam, colocar aqui na frente, tipo assim, alif, aí deixo o lam assim, eu vou ligar o ba. É a mesma palavra, coloquei só alif e lam aqui, tá? Tem uma situação, tem essa situação, tem uma situação que é uma bolinha. Por exemplo, ó. Ba com fatha, ba com kasra, com dama. Tá. Tira tudo isso aqui e coloca essa bolinha. Como chama essa bolinha? Sukun. Essa bolinha, ele tira o som da letra. Ele fica uma letra muda. Ba, ba. Entendeu? É uma coisa no alif. Então aqui, quando eu coloquei o alif e o alif com fatha, A. Aqui, ó, alif e lam. A. O lam com sukun, L. Então lê para mim aqui, junto. L. Não é isso? L. Então aqui, ó. L. B. Aí tira aqui, ó. Aí não precisa. L. Al-bab. Aqui está babun. Porta. Al-babu. Fica a porta. Estou falando daquela porta. A porta. Entendeu? Artigo definido, artigo indefinido. Compreendeu mais ou menos? Sim. Mais ou menos. Então, babun, al-bab. Entendeu? Tá, você juntou as letras já. Juntou e escreveu. Pega outra palavra. Bait. Hã? A casa. Ó. Todo mundo vai. Que letra que é essa? Que letra que é essa? Ba. Vá. Que letra que é essa? Ya. Que letra que é essa? Tá. Tá. Ba com fatha? Ba com fatha, como que fica? Ba. Essa aqui é o Ya, a última letra. Ya com fatha? Ya com kasra? I. Ya com dhamma? Yu. Se colocar sukun? I. Ficou meio que mudo. Essa aqui é o Ta. Ta com fatha? Ta com kasra? Ta com dhamma? Se colocar duas damas? Tun. Lê aqui para mim. Beitun. Só que a gente não pode escrever assim. Tem que juntar. Como é que junta? Aí você vai colocar lá. O IA, você vai tirar isso e vai tirar isso. Entendeu?
Ou seja, ele vai ficar no meio. Então ele vai receber dos dois lados. O tubo, ele vai receber aqui e fecha aqui. Aí é só juntar agora. Só juntar. Escreveu. Hã? Escreveu. É só questão de juntar, né? É. Saber ela desmanchar. Bem tudo. Bem tudo. O que é bem tudo? Em cima de casa e forno. Casa. O que é bem tudo? Casa. Casa. Bem tudo é casa. Aí eu vou pôr, aí como que eu faço para ficar definido? Coloco o L fulano. Tipo a letra. Que letra que é essa? Que letra que é essa? Lê aqui para mim. Al. L. Eu vou colocar aqui. L. El Beito. A casa. Mas eu só estou tendo assim uma geral. Aí vou dar as regras. A primeira letra, a segunda letra, por ordem, para vocês verem onde liga a ligação. Tá? Quando tiver 100 anos, eu aprendo. Aqui, ó. Qual que é a primeira letra? Alif. O alif no começo. No começo, quando você juntar as palavras, tá? No meio, no fim. Como que ela vai ficar? No começo ela fica assim. No meio, ela fica assim, só que ela recebe daqui. Então isso aqui é para quê? Por que é esse aqui? Para receber uma letra daqui. Mas aqui ela não vai, não aceita. Então não tem. E no fim, mesma coisa que esse, que não vai ter. O Ba. E essa aqui que letra que é? Tá. E essa aqui que letra que é? Fá. E essa aqui que letra que é? Nun. São iguais, praticamente, são muitos pingos. Então, no começo, eu ponho ela e deixo aberto. Por quê? Por que ela está aberta? Porque ela vai receber uma letra. Aí aqui, no meio, eu pego uma perninha aqui e outra perninha aqui. Recebe daqui, recebe daqui. Aí no final, eu fecho, mas deixo aberto aqui. Porque isso vai receber daqui. Entendeu? O Ba, o Tá, o Fá, o Nu, eles assim, todos eles são assim. Entendeu? Deixa só isso aqui para vocês. Depois eu vou dar mais. Tá? Eu copiar para isso. Copiar? Você entendeu? Então, é de extrema importância, como eu falei, vou dar um pouquinho, não vou dar várias coisas. Eu falo aula, depois eu pego um pouquinho da língua. Só para vocês ficarem na cabeça. Entendeu? Barca não fico, o Jazakumullah khair. Agora vamos lanchar alguma coisa para depois a gente ir. Salam alaikum.